As câmeras de segurança sempre estão flagrando situações inusitadas, em que pessoas não imaginam que estão sendo filmadas e acabam ficando famosas por motivos constrangedores. Conheça hoje as pessoas que tiveram sua privacidade exposta. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva aí no canal também, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Quando alguém é pego com a boca na botija, fica difícil negar a traição. Foi exatamente o que rolou com um pastor do interior do Maranhão, que foi flagrado pela esposa com uma amante bem mais nova, prestes a consumar o ato. Né? Quer dizer que era tu, né? Tô me ligando. A esposa já desconfiava há um tempo e até recebia mensagens da própria amante. Sim, a novinha ousada fazia questão de provocar. Até que, num belo dia, a esposa decidiu chegar mais cedo do trabalho e deu de cara com os dois se divertindo na sala da casa. Agora imagina a audácia da novinha. Além de ser a outra, ela ainda provocava a esposa para que ela flagrasse tudo com os próprios olhos. Essa daí não tem medo de absolutamente nada. Né? Quer dizer que era tu, né? Tô me ligando. Enquanto muita gente tem medo de perceber na rua que o desodorante venceu, esse cara aqui estava preocupado com outro tipo de odor e estar em público não o impediu de dar uma conferida básica. Que nojo. Achando que não tinha ninguém olhando, ele enfiou a mão dentro da calça para checar a situação e, como se fosse a coisa mais normal do mundo, levou direto ao nariz. Tudo isso enquanto o amigo dele fazia compras tranquilamente em uma loja de roupas. O problema, ele esqueceu que existem câmeras filmando o interior da loja e o momento nojento foi eternizado na internet para sempre. Moral da história: confira sua poupança somente quando estiver em casa, meu amigo. Nos Estados Unidos, você mesmo abastece o carro nos postos. Mas esse cara aqui apareceu sem carro e resolveu brincar com tudo o que viu pela frente. Primeiro, ele trocou as pistolas de abastecimento de lugar, sem motivo nenhum. Depois foi além, usou os itens de limpar vidros para dar um geral no próprio topete. Ninguém entendeu o que passava na cabeça desse maluco, mas uma coisa é certa, ele criou sua própria seção de spa no posto de gasolina. Algumas mulheres levam vidas secretas que só vêm à tona quando alguém resolve investigar. Foi o que aconteceu durante um jogo de beisebol. Duas irmãs notaram que a mulher sentada à frente delas estava trocando mensagens quentes com o tal de Mark, mas o contato estava salvo como Nancy. Rapidamente elas perceberam que era uma traição, já que o marido da mulher estava do lado dela sem desconfiar de nada. Decididas a expor a situação, as irmãs tiraram uma foto e colocaram a história na internet, que viralizou em poucas horas. O objetivo? Fazer a fofoca chegar até no ouvido do corninho, quer dizer, do marido. E claro, deu certo. O coitado, que sempre é o último a saber, decidiu terminar a relação na mesma hora. Posto de gasolina é lugar para lavar o carro, certo? Não para esse cara aqui. Ele resolveu usar os equipamentos do posto para lavar a si mesmo. Só de shorts, ele pegou tudo o que tinha à disposição, a mangueira, os produtos de limpeza e até pediu ajuda para alguém dar uma enxaguada. Foi praticamente um banho completo em plena luz do dia. O mais engraçado, ninguém questionou o absurdo. Depois de se lavar, o cara colocou uma roupa social, entrou no carro e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Mas qual é sua teoria para isso? A minha é que ele estava atrasado para o encontro com a morena, mano. Só pode. Imagina instalar câmeras em casa e descobrir que sua empregada doméstica criou um novo jeito de se exercitar enquanto trabalha. Foi exatamente isso que aconteceu com uma família.
Ela jogava água e sabão no chão, mas ao invés de usar um rodo para espalhar o produto, deslizava com os pés, apoiada na bancada da cozinha. Parecia mais uma mistura de faxina com academia do que qualquer outra coisa. Apesar de não ser a maneira mais eficaz de limpar o chão, nem a mais segura de se exercitar, temos que admitir, a mulher está tentando ser fitness, mesmo que de um jeito bem inusitado. O trabalho dessa garota era só limpar a loja, mas ela decidiu transformar o expediente numa verdadeira performance. Com a caixa de som no último volume, ela começou a arrasar na coreografia, se jogando como se estivesse competindo em um reality de dança, rodopiou, fez pose e parecia totalmente focada em roubar a cena, até perceber que não estava sozinha. Um colega de trabalho chegou de fininho e ficou assistindo a performance, segurando o riso, é claro. Por sorte dela, era só um colega. Se fosse o chefe, a história provavelmente teria acabado de um jeito bem menos divertido. Mas vamos combinar uma coisa, pelo menos a limpeza é feita de uma forma bastante alegre. Há alguns anos, um vídeo viralizou na Austrália e mostrou que até as situações mais simples podem virar uma baita vergonha. Um torcedor estava no estádio, tranquilão, assistindo ao jogo do seu time, quando decidiu fazer uma faxina nasal caprichada. O problema, ele não percebeu que a câmera do telão estava focada nele e o estádio inteiro caiu na gargalhada. O pobre coitado, totalmente alheio, seguia dedicado ao serviço, mas quando percebeu que tinha virado a atração principal, dava para ver que ele queria se teletransportar para outro planeta. Vamos ser sinceros, todo mundo já deu aquela limpada discreta no nariz, só que no caso dele, a situação foi eternizada com uma plateia lotada. É para rir e se solidarizar. Uma câmera de segurança capturou um momento bizarro e engraçado. Um casal precisava atravessar uma rua alagada e a solução foi o rapaz subir na costa da moça. Vagabundo! Talvez ele tivesse de tênis e ela de sapatilha, mas vamos combinar, o cara podia muito bem ter sido cavalheiro e carregado a garota no colo. Afinal, os dois tinham praticamente a mesma altura. No final das contas, o karma foi rápido. Antes de chegarem à parte seca, a moça não aguentou o peso e largou o folgado bem no meio da água. Se ele soubesse que tinha uma câmera filmando, duvido que teria feito isso. O mico ficou todo pra ele. Gatos são um dos animais domésticos mais comuns do mundo, mas algumas pessoas têm um medo real desses felinos fofos, hein? E isso tem até nome, a ailurofobia. Esse foi o caso de uma funcionária pública que, ao ver um gatinho fofo entrando no ambiente, teve uma reação digna de filme de ação. Ela ficou tão apavorada que se agarrou numa pilastra, no melhor estilo Homem-Aranha, e só desceu quando alguém apareceu para salvá-la. Enquanto isso, o gatinho devia estar pensando, mas que exagero, eu só queria um carinho. Uma mistura perfeita de pânico com comédia. As câmeras de segurança de uma casa registraram uma cena digna de filme policial. Uma mulher aleatória entrou pelo portão e começou a ganhar a confiança do cachorro da família, que parecia super dócil. Depois de fazer amizade com o dog, ela tirou a coleira e tentou levá-lo embora. Mas, para sua surpresa, o bichinho não caiu no plano e fugiu antes que ela conseguisse pegá-lo. Foi uma tentativa frustrada de sequestro canino, com direito à perseguição pelo quintal. Os donos, chocados com o que viram, divulgaram o vídeo e chamaram a polícia.
Até hoje ninguém sabe quem era a sequestradora de pets alheios. Ainda bem que o mascote da família mostrou que é ligeiro e não se deixou enganar. Depois de curtir um show com seu namorado John, Ellison o levou para casa sem imaginar que as câmeras de segurança iriam registrar uma cena inacreditável. No meio da madrugada, John, que é sonâmbulo, levantou da cama, foi até o quintal e resolveu usar o jardim como banheiro improvisado. Sim, ele se aliviou em um dos cantos do quintal, como se fosse a coisa mais normal do mundo. No dia seguinte, Ellison notou algo estranho e perguntou o que tinha acontecido, mas John disse que não lembrava de nada. Foi então que eles conferiram as câmeras e descobriram a verdade hilária sobre a aventura noturna do Dorminhoco. Bom, pelo menos ele só estava com vontade de fazer o número 1, né? Imagina o estrago se fosse o número 2. Nunca mais o sogrão iria permitir que ele entrasse novamente na sua residência. Quem nunca levou um susto completamente sem motivo e ficou rindo de si mesmo depois? Pois esse funcionário aqui acabou se tornando a alegria da firma com o susto que tomou. Ele estava tranquilamente enrolando um tubo quando um pedaço encostou nas suas costas. Agora convenhamos, quando estamos sozinhos, a primeira coisa que vem na cabeça é: só pode ser o capiroto. E foi exatamente o que ele pensou. O susto foi tão grande que o trabalhador se jogou no chão, tentando entender o que tinha acontecido. Dá para imaginar o tanto que esse vídeo deve ter circulado pelos grupos da empresa. É o famoso caso de pregar uma peça em si mesmo. Viajar de avião pela primeira vez pode ser uma experiência confusa, especialmente quando se trata de passar pela máquina de raio-x. Esse cara aqui não entendeu muito bem o esquema e acabou fazendo o inesperado. Onde é que eu tô? Ao invés de apenas colocar os objetos na esteira, o homem simplesmente subiu na máquina e passou pelo raio-x junto com suas coisas. Só depois que atravessou o aparelho foi que o policial percebeu quão perdido ele estava e resolveu explicar como tudo funcionava. A cena foi tão surreal que virou assunto do aeroporto por semanas, e o pobre coitado ficou pra lá de sem graça, né? Bom, pelo menos ele vai ter uma história engraçada pra contar pelo resto da vida. Um casal trocando beijos dentro de um elevador não parece nada demais, certo? Mas nesse caso eram duas mulheres em um país árabe, onde situações assim podem ser extremamente complicadas. Infelizmente, muitos países ainda não aceitam todos os tipos de relação, e atitudes como essa podem trazer sérias consequências, incluindo o risco de prisão. Mas as jovens, achando que estavam escondidas, trocaram carinho sem notar a câmera do elevador. O vídeo serve como prova de que não adianta proibir. Quem quer viver seu amor vai dar um jeito de fazer isso, independente das circunstâncias. Apesar do perigo, foi um gesto de coragem, em meio a uma sociedade que ainda precisa evoluir bastante nesse quesito. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!